Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dando boas-vindas aos meus pares, ao ilustre representante do Ministério Público, servidores. Sintam-se todos cumprimentados. Antes de passarmos à nossa pauta regulamentar, eu gostaria de fazer uma manifestação, e tenho certeza que poderei fazê-lo em nome deste plenário, uma moção de pesar. Apresento aos eminentes pares uma moção de pesar em razão do falecimento do vereador Júlio Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, ocorrido na data de ontem. Aprovada a proposta, determino sua consignação na ata desta sessão e seu encaminhamento aos familiares, aos quais este tribunal presta suas profundas condolências. De acordo. Aprovado. Na sequência, eu concito os pares apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser ratificado, dou-a por aprovada. Processo 12.40.24, prestação de contas, partido político, órgão de direção regional, requerente partido do Movimento Democrático Brasileiro, parecer pela aprovação das contas com ressalvas, já mantido. Dr. Marcos Faleiros, com a palavra. Senhora Presidente, cuida-se de processo de prestação de contas do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, atinente aos recursos arrecadados e às despesas realizadas nas eleições 2014. O Diretório não prestou a primeira nem a segunda prestação de contas parcial, apresentando a prestação de contas final de sua campanha eleitoral em 17/12/2014, fora do prazo determinado pela legislação, que era 4/11/2014. Agora, preliminar para expedição de diligências, apontou várias irregularidades, ocasião que foi concedida ao diretório oportunidade para saná-las, tendo o mesmo se manifestado as folhas 49/51. Parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas em mesa. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. Na sequência, o diretório atravessou petição acompanhada de documentos, folha 61/71. O segundo parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas em mesa. A Procuradoria Regional emitiu o segundo parecer opinando pela aprovação das contas com ressalvas. O presente processo foi levado à Egrégia Corte Eleitoral em 18 de abril de 2016, quando foi decidido que o julgamento deveria ser convertido em diligência para o fim de intimar o requerente a regularizar a representação processual, anexando aos autos procuração o subestabelecimento da advogada que subscreveu e assinou a prestação de contas sob pena de ser considerado ato inexistente, podendo as contas ser julgadas não prestadas à vista do caráter jurisdicional da prestação de contas. O requerente cumpriu as determinações do egrégio TRMT, juntando as folhas 93 e 94, procuração adjudícia, tendo como outorgada Luciana Borges Moura Cabral. Advogada, é o relatório, senhora presidente. Pode prosseguir, que já foi ratificado o parecer. Senhora Presidente, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria opinou pela desaprovação da presente prestação de contas, justificando a existência de irregularidade consistente na não juntada aos autos do instrumento de mandato em nome da advogada Luciana Borges Moura Cabral. Em diligências determinadas pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral, foi sanada a irregularidade às folhas 93 e 94, na forma do artigo 76 do novo Código de Processo Civil. Portanto, fica afastada essa argumentação. Traga a análise do tribunal o fato do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, ter apresentado as contas eleitorais zeradas, situação que não condiz com a realidade do partido no estado de Mato Grosso, que fato público notório presume-se ter filiações constantes, sede, telefone, secretária, material impresso, gasto, combustível. Peço desculpas que eu estou numa gripe, mas está no sistema para acompanhar o voto. Gasto combustível, gasto diversos, etc. A apresentação de contas zeradas, sem movimentação financeira, contraria o disposto no artigo 13, parágrafo único da resolução TSE 21.841/2004, ensejando desaprovação por impossibilitar o controle por parte do TRE. Aspas, verbis,
está aí a citação do artigo 13 da resolução e o parágrafo único. Apenas a título de exemplo, a impressão das folhas de papel, cópias usadas como documentos dos presentes autos, anexados pelo Diretório Regional do PMDB, geram custo ao partido. Simples e-mails acompanhados ou recebidos necessitam de serviço de internet e energia. Assim, cabe ao partido explicar se são doações e quem são os doadores. Nesse sentido, não é crível que, para sua manutenção e desenvolvimento de suas atividades, o PMDB não tenha recebido ou gasto, utilizado de qualquer forma nenhum recurso, ainda que dinheiro, serviços, bens, materiais e imateriais ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico. A apresentação de contas zeradas de um partido de grande abrangência, com alta atividade no estado de Mato Grosso, capilaridade relevante, tradição, impõe a desaprovação de contas, eis que obsta ao Poder Judiciário Eleitoral a fiscalização devida. Aí cita um precedente TSE. Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, com base no artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504/97, julgo desaprovadas as contas de campanha do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, relativas às contas de 2014. É como voto, senhora presidente. Vossa Excelência vota pela aprovação das contas com ressalva. Não, desaprovação das contas. Portanto, pelas contas estarem zeradas. Dissonância com o parecer. Do desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Flávio Alexandre. De acordo, excelência. Doutor André Luiz. Senhora presidente, em razão do Ministério Público nos processos ser o fiscal da lei, eu vou abrir a divergência e vou votar em consonância com o parecer ministerial, aprovando com ressalva as contas. Doutor Paulo César. Com o relator. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o eminente relator, senhor presidente. Por maioria, vencido o terceiro vogal, julgaram desaprovadas as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, referente às eleições de 2014, nos termos de voto do outro relator, em dissonância do parecer ministerial. Processo 120.394, embargos de declaração, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, embargante Valdir Bento da Costa, parecer pelo parcial provimento dos embargos. Relator, desembargador Luiz Ferreira. E vou colher até o parecer. O parecer já está até mantido, desembargador. Vossa Excelência está com a palavra. O embargante, com base nas ações juntadas às folhas de folha, sustenta que os presentes embargos declaratórios têm por finalidade, aspas, excluir dos apontamentos motivadores pela desaprovação das contas as alíneas E, ausência de comprovação de que o serviço prestado por terceiros são produto das atividades econômicas dos respectivos doadores, e G, recebimento indireto de recursos de origem não identificada, haja vista que consta nos próprios autos as informações acima, incorrendo omissão na análise da prestação de conta apresentada pelo embargante. Fecha aspas. O derradeiro embargante requer o recebimento desses declaratórios, bem ainda seu provimento, a fim de sanar as omissões arguídas, excluindo do acórdão embargado os eruditos apontamentos que derem seja a desaprovação do balanço contábil examinado. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial dos vertentos declaratórios, aspas, tão somente para decotar do acordo fustigado as irregularidades referentes à falta de comprovação das atividades do doador José Leite de Barros e de ausência de identificação do doador originário relativo ao recibo eleitoral número 6, sem, contudo, emprestar efeitos modificativos, pois as demais irregularidades, em conjunto, comprometem a regularidade de transparência da contabilidade auditada. É o resumo do relatório. A matéria é muito simples. Houve, de fato, por parte dessa relatoria, um equívoco em não examinar com maior profundidade esses dois tópicos do recurso, e eu estou, neste particular, dizendo o seguinte: com efeito, no tocante à impropriedade mencionada na linha E do voto condutor, que se trata, como dito anteriormente, de ausência de comprovação de que os serviços prestados por terceiros são produtos das atividades econômicas dos respectivos doadores, impende-se ressaltar que, de fato, é possível inferir
que a doação realizada por José Leite de Barro constitui produto do seu próprio serviço, haja vista que, conforme se constata nos documentos e contraditos das folhas 9, 14 e 23, é possível comprovar sua habilitação para doar serviços contábeis, vez que o doador está inscrito perante o Conselho Regional de Contabilidade. Quanto à irregularidade assinalada na linha G do deciso investigado, que se trata de recebimento direto de recursos de origem não identificada, vale ressaltar que essa questão posta em debate tem sido relativizada nos julgamentos ocorridos perante esta Corte Eleitoral, uma vez que vem sendo reiteradamente reconhecida como falha de natureza formal, consoante se depreende do Acordo 24.622, que é o paradigma constante do processo 1134/62/2014, relatado pela nossa presidente. Logo, a omissão de identificação dos doadores originários relativamente às hipóteses em que os recursos provêm de candidatos, partidos ou comitês financeiros, como a hipótese dos recibos eleitorais finais 6, 8, 9 e 10, não sugere por si só a desaprovação da contabilidade em questão. De outra banda, com relação ao recibo eleitoral 006, é imperativo afirmar que, conforme se nota do relatório preliminar surgido das folhas 307 e 213, verifica-se que foi identificado o doador original, eis que no item 3.2, referido parecer de auditoria contábil, consta como sendo o Diretório Nacional do PMDB. No entanto, ainda que se tenha apurado que houve omissão no exame das questões postas em debate, é imperativo afirmar que o fundamento invocado pelo embargante, omissão no acordo, não é influente no resultado do julgamento. Isso é porque é imperioso destacar que o acordo reprochado apontou de maneira clara e insofismável os motivos pelos quais as contas de campanha do embargante foram reprovadas, que se deram, sobretudo, por conta de sua desídia em prestar esclarecimentos a respeito dos questionamentos apontados pela auditoria contábil, conforme se observa destes fragmentos daquele deciso, vou poupá-los da leitura, que isso aqui nós já examinamos antes. Posto isso, em consonância parcial ao parecer da Procuradoria, acolho esses embargos declaratórios tão somente para suprimir as alíneas E e G do voto condutor do Acordo 25.289, que se trata de ausência de comprovação de que os serviços prestados por terceiros são produtos das atividades econômicas dos respectivos doadores, recebimento indireto, recurso de origem não identificada, do conjunto de impropriedades que embasaram a aprovação das contas do embargante, contudo, sem atribuir-lhes efeitos modificativos ao julgado. Eu como voto, senhor presidente. Voto, doutor Flávio Alexandre. Com a relatora, excelência. Doutor André Luiz. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo De Cury. acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiro. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos, tão somente para suprir as alíneas E e G do voto condutor do Acordo 25.289, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Administrativo, processo 144553, vacância de cargo na primeira instância, realização do concurso público, possibilidade de aproveitamento de candidatos aprovados no concurso público do TRT, 23ª Região, requerente Corregedoria Regional Eleitoral, sou relatora. Após a anulação por este colegiado da homologação do resultado anterior do concurso público para provimento de cargos deste tribunal e seus cartórios eleitorais, a instituição responsável pela implementação das fases constitutivas do aludido certame refez a etapa de verificação da condição dos candidatos que se declararam negros, nos termos da legislação vigente, suprindo a suscitada anomalia que ensejaria a imputação anteriormente ofertada pelo Ministério Público Federal. Após realizadas as referidas providências, foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 17 de junho próximo passado, o edital número 15.1497/1498 destes autos, replicado também no Diário da Justiça Eletrônico, com a relação nominal de todos os candidatos com respectivas notas finais e classificações nos termos do edital que rege o referido concurso.
Portanto, encontra-se pendente a sua submissão a este plenário do aludido resultado contido no edital 15 para efeito da homologação. É o relatório. Eu fiz um breve voto com a renovação da fase da verificação da condição de nego para os candidatos que, se assim se declarado, não resta pendência que obste a homologação do recurso, sendo oportuno citar nesse contexto o mandado de segurança que for impetrado por um dos candidatos, a qual este plenário denegou a ordem MS 104/21/2016, relator Dr. Paulo César Alves Sodré, acordo 25.453, de 14 de 6 de 2016. Portanto, para que sejam adotadas providências finais do certame, voto no sentido de homologar o resultado apresentado pelo CESP e SEBRASP, consistente do edital 15, de 16 de 6 de 2016, constante de folhas 1491 e 1498. É como estou votando, senhores. Senhor presidente, Pois não. pelo que, salvo o melhor juízo, Vossa Excelência falou em aproveitamento de concurso do TRT no relatório? Foi. E, Esse é por causa dessa... Acho que é só essa cláusula, né, Felipe, que nós aproveitamos do... porque, não será que isso não se trata de outro processo administrativo? Ah, tá, eu me lembro. Na verdade, senhor, quando surgiu a Celeuma, nós tentamos fazer um aproveitamento do concurso do TRT 23ª Região, mas não deu certo. Então, prosseguimos com aquela intervenção que o doutor Paulo fez e daí, doravante, fizemos a averiguação até... Esse é aquele caso que nós da anulamos cota para que o reconhecimento fosse feito pessoalmente Isso, pelos componentes da banca, né? isso. Ah, certo. Não, só porque achei que tivesse alguma... O relatório, né? Tentamos até aproveitar, vou até desligar o microfone, tentamos até aproveitar. Eu, quando fui a Brasília a última vez, inclusive viajei para a desembargadora Beatriz, confesso aos senhores que a senti bastante abatida diante da situação financeira em que se encontra aquele tribunal. Eu confesso também que eu não tinha noção do tamanho da dificuldade financeira que eles estavam vivenciando. Tomei ciência
Vamos ao nosso caso. Eu consulto este plenário se todos estão de acordo com a destinação que está sendo dada ao caso. De acordo, presidente. O tribunal resolveu por unanimidade, após a renovação da fase e verificação da condição de candidato negro, homologar o resultado do concurso público 2015 apresentado pela SEBRASP, instituição organizadora do certame. Chama a julgamento o processo 1197, recurso administrativo contra a decisão presidencial que determinou a retenção ou compensação de valores atinentes à contribuição previdenciária, plano de seguridade social dos servidores públicos, incidentes sob parcela de quintos incorporados. Recorrente, Sindicato de Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Sindijuf, representado pelo servidor Ronaldo Moisés Nadaf, e recorrido presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e este, acredito que o desembargador deve ser o desembargador Luiz, né? Claro, ele está recorrendo uma decisão minha. Como há uma dúvida aqui do seu diretor a respeito de quem deve conduzir o julgamento, se eu ou o desembargador Luiz, eu adio por uma sessão para Verificação, né? Chama a julgamento o processo 12242, processo administrativo, criação de posto eleitoral de Quiratinga, designação de José da Trindade Santana como responsável pelo respectivo posto. Requerente juízo da 2ª Zona de Rondonópolis, sou a relatora. Trata-se da portaria 03 de 31 de 3 de 2016, do juizado da 2ª Zona de Rondonópolis, que criou um posto eleitoral de Quiratinga e designou o senhor José da Trindade Santana, servidor da prefeitura daquele município, para exercer a função de responsável do aludido posto. Considerando as informações lançadas nos autos, bem como o disposto na resolução TRE-MT 330-1994, parcialmente alterado pela resolução TRE-MT 515-2004, voto pela homologação da portaria 003-2016 do juízo da 2ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. É como estou votando. De acordo. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Todos de acordo? Resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a unanimidade, homologar a portaria 03 de 31 de 3 de 2016, do juiz da 2ª Zona Eleitoral responsável de Rondonópolis, que criou o posto de atendimento eleitoral de Quiratinga e designou o servidor José de Trindade da Santana como responsável pelo atendimento. Obrigado. E aproveitar para trazer um assunto para os senhores, se possível, até desligar os microfones. Eu vou dar até a posição. Declaro encerrado. Antes da senhora Pois encerrar, não. então, a senhora me permita. Pois não. Como eu disse, comuniquei na sessão da última terça-feira, na quinta-feira eu me ausentei para participar do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral em Minas Gerais, Ah, sim. na capital de Belo Horizonte. E como é recomendado por todos os ouvidores, eu peço licença para fazer a leitura brevemente da carta Pois não, de pois Belo não. Horizonte, e informando que o evento foi conduzido pelo Dr. Joaci, que é o presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral e que compõe o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia. Fomos muito bem recebidos tanto pelo
anfitrião, que é o presidente do colégio, como também o juiz ouvidor do TRE de Minas Gerais, doutor Maurício. Estivemos acompanhados do doutor André Posetti, ouvidor substituto desta corte, que contribuiu com a sua experiência durante todo o encontro. E quero destacar aqui e transmitir também, senhora presidente, tanto à senhora quanto aos eminentes pares, os cumprimentos dos desembargadores presidente e vice-presidente corredor do Tribunal Regional Eleitoral, que a todos acolheu lá durante a reunião do Colégio de Ouvidores, suspendeu inclusive a sessão do Tribunal Regional Eleitoral para registrar e se confraternizar rapidamente lá com os ouvidores presentes naquele Tribunal Regional Eleitoral. E ao final, como de praxe em colégios de ouvidores e de presidentes, como ocorre, foi lavrada uma carta, denominada Carta de Belo Horizonte, que peço licença para registrar aqui as suas conclusões de maneira bastante breve. O Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, reunido em Belo Horizonte, nos dias 16 e 17 de junho de 2016, por ocasião da 9ª reunião do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, considerando que as ouvidorias representam um instrumento de gestão e de cidadania, contribuindo para a eficiência do serviço público, e considerando a necessidade de dotar as ouvidorias de plena capacidade de atendimento ao público por meio da presente carta, resolve acordar os seguintes pontos. Propor que a Comissão Executiva do COGE, o Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, agende audiência com a administração do Tribunal Superior Eleitoral para efetivar a estrutura das ouvidorias eleitorais de acordo com a minuta de resolução protocolada no TSE sob o número 11.644/2015, em 2 de junho de 2015. Item 2. Inserir na proposta de reestruturação administrativa dos tribunais regionais eleitorais em andamento a estrutura das ouvidorias eleitorais conforme minuta de resolução aprovada pelo COGE de 2015, considerando as recentes deliberações do 7º Colégio de Presidentes dos Tribunais Eleitorais. 3. Recomendar que todos os servidores de suas ouvidorias sejam certificados. 4. Recomendar que as ouvidorias regionais eleitorais, no trabalho de divulgação de material de orientação ao cidadão para as eleições de 2016, que seria elaborado pela ouvidoria do TSE, pudessem contar com a parceria dos juízes e promotores eleitorais e das associações nacional e estaduais de juízes e das associações nacional e estaduais dos promotores de justiça. Tudo no esforço de tornar mais efetivo o trabalho de aproximação com a sociedade. 5. Reforçar a inclusão da ouvidoria na proposta orçamentária de cada regional. 6. Divulgar de forma contínua as atividades das ouvidorias eleitorais para os gestores e servidores dos tribunais, bem como para o público externo. 7. Apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral os dados estatísticos de atendimento do ano anterior das ouvidorias dos regionais, juntamente com a carta da primeira reunião anual do COGE. 8. Definir um sistema padrão para registro das demandas das ouvidorias, analisando principalmente o uso do SEI. 9. Sugerir a regulamentação da Lei de Acesso à Informação ou sua adequação nos tribunais para atender ao disposto na Resolução 215/2015 do CNJ, por meio de uma comissão multidisciplinar, incluindo a ouvidoria. 10. Reiterar a recomendação prevista no item 11 da Carta de Belém, de que os tribunais regionais eleitorais, se ainda não fizerem, façam constar em seus regimentos internos as estruturas mínimas, competências e atribuições dos ouvidores de suas respectivas ouvidorias eleitorais. 11. Possibilitar que as ouvidorias eleitorais, por meio de seus representantes, participem da adesão do TSE ao Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral IDEA, acordo firmado pelo ministro Dias Toffoli com o Foro Internacional dedicado à democracia e aos processos eleitorais, composto por 28 países. A ouvidoria ficaria no foco da cidadania, indo ao encontro com os macro-desafios do Poder Judiciário propostos pelo CNJ na Resolução 198/2014. E 12. Recomendar que as ouvidorias tenham mais capilaridade, estando junto aos juízes eleitorais, mais próximas do eleitor, por meio da realização de audiências públicas. Belo Horizonte, em 17 de junho de 2016, e assinam todos os ouvidores presentes na ocasião. Quero registrar, para finalizar, senhora presidente, primeiro que foi um encontro bastante profícuo, muitas boas práticas foram comunicadas, fiz questão de registrar o excelente apoio que a ouvidoria do Estado de Mato Grosso recebe, tanto da presidência quanto dos eminentes pares, a ponto de destacarmos, por exemplo, que algumas das recomendações feitas na Carta de Belo Horizonte já foram há muito tempo atendidas por esta
Corte Eleitoral. Cito como exemplo aqui, senhora presidente, que todos os servidores da nossa ouvidoria eleitoral já são certificados pela Associação Brasileira de Ouvidores, situação que não se verifica nas outras ouvidorias, a ponto de ser necessário registrar na carta como sendo uma meta do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral. Destaco também a questão relacionada à Lei de Acesso à Informação. É de conhecimento da senhora presidente, nós já recebemos a determinação da presidência, a ouvidoria está concluindo um trabalho para sugerir uma minuta para viabilizarmos a Lei de Acesso à Informação nos termos legais e nos termos das recomendações do Conselho Nacional de Justiça no âmbito da Corte Eleitoral de Mato Grosso, e em breve apresentarei a Vossa Excelência para depois ser submetida ao plenário desta Corte. E destaco também aqui, para finalizar, 2 pontos. Primeiro, essa necessidade de estabelecermos um sistema padrão de gestão das ouvidorias eleitorais. Nós ainda não possuímos um sistema adequado de gestão, não faço referência aos instrumentos como o Pardal e coisa parecida, instrumento de gestão, recebimento e encaminhamento das questões que são apresentadas à ouvidoria. Já adianto à senhora que a área técnica nossa já disse que há uma certa incompatibilidade com o sistema sugerido, que é o SEI. Não sei se, desculpa o trocadilho, não sei se o doutor Paulo utiliza esse sistema no âmbito da Justiça Federal, porque, salvo engano, ele é oriundo do TRF quarta região. Exatamente. É isso, é um sistema muito bom, mas teríamos incompatibilidades com sistemas que nós já possuímos no âmbito da Justiça Eleitoral. Por essa razão, estamos verificando um meio termo. O Estado do Pará, conversamos com a juíza federal, que é ouvidora, e ela se colocou à disposição de nos fornecer um sistema que faz uma interface com o sistema da ouvidoria que eles possuem lá e o SEI, que é o sistema que se pretende padronizar. E por fim, senhora presidente, agora realmente finalizando, informo que recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, já na gestão do ministro Gilmar Mendes, instituiu finalmente a ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos a presença lá do doutor Jurandir, que foi eleito o primeiro ouvidor do Tribunal Superior Eleitoral e que participou de todo o evento, e nós, da ouvidoria, percebemos que será um canal muito mais ágil e propício a encontrarmos as ferramentas necessárias para estruturarmos melhor as ouvidorias. De modo, senhora presidente, que a ouvidoria de Mato Grosso se fez presente, trazemos lá bastantes conhecimentos que permitirão aprimorarmos os trabalhos já realizados aqui, e destaco que tenho certeza que nas atividades que Vossa Excelência, como presidente, à frente desta corte, e que adotará e já está adotando, sei disso, para a preparação das eleições que se avizinham, cederá, e isso eu tratarei mais à frente com Vossa Excelência de maneira mais detalhada, um espaço para a ouvidoria que eu imagino que a gente poderia, nessas atividades que eventualmente o tribunal realizar com os juízes e promotores no interior, como preparação para a eleição, desde já a ouvidoria solicita um espaço que a gente poderia aproveitar esse mesmo momento para deixar a mensagem da ouvidoria eleitoral nos polos que eventualmente forem visitados e nas atividades preparatórias para as eleições de 2016. É isso que eu queria comunicar e agradeço o espaço, senhora presidente. Agradeço não só a sua intervenção, como a sua participação e a do Dr. Posetti no evento, que tenho certeza que foi de extrema relevância e proveitosa a esta corte. Eu declaro encerrada a sessão, mas pediria aos senhores se pudesse desligar o microfone, que nós temos um assunto bem curto para ser tratado extra sessão.